Olá, meu nome é Rafa Barbosa, sou escritor, professor especialista em filosofia e autoconhecimento pela PUC do Rio Grande do Sul e também fundador da comunidade Natureza Filosófica. E ao longo dessa aula eu vou te ensinar como despertar exatamente a sua natureza filosófica, que é essa capacidade que nós temos de abertura para o questionamento, para a reflexão, de fome por conhecimento, por mais sabedoria e de busca por aquilo que traz sentido na nossa experimentação de vida. Que por sinal essa deveria ser a condição natural de cada um de nós, ter essas três características, mas que parece que está cada vez mais raro de encontrar nas pessoas hoje em dia. E para que você entenda como despertar essa sua natureza filosófica, eu vou te mostrar quais são os 4 princípios do pensamento cristalino, que esse é o método que a gente trabalha lá dentro da comunidade e que direciona a gente nesse caminho. E conseguir despertar essa nossa natureza traz para a gente capacidades como aguçar o nosso senso crítico, como conseguir enxergar por diferentes pontos de vista, como organizar melhor as nossas ideias e formular opiniões próprias, e tudo isso faz com que a gente, obviamente, tenha um destaque pela nossa maneira diferente de pensar da grande maioria das pessoas, mas esse destaque que eu digo, ele não fica unicamente relacionado com o aspecto de crescimento profissional, vai muito mais além disso. Porque pensa aqui comigo, são essas posturas de abertura para o questionamento, para a reflexão, de fome por sabedoria, por mais conhecimento e de busca por aquilo que traz sentido para a nossa vida, que possibilitam que a gente diminua essa nossa impulsividade, que permite que a gente questione conceitos muitas vezes dados como pronto e faz com que a gente não se torne somente um mero receptor e propagador de informações. E conseguir despertar essas características faz com que a gente passe a pensar com a nossa própria cabeça, faz com que a gente não seja somente mais uma cópia automática e ambulante que está caminhando por aí. Então, tudo isso, esse despertar da nossa natureza filosófica que a gente vai conversar ao longo de toda a nossa aula, esses 4 princípios do pensamento cristalino que são super fundamentais que a gente consiga desenvolver, isso faz com que a gente experimente uma vida com mais conhecimento, mais consciência, com mais autonomia e com mais significado. E antes de eu te passar cada um desses 4 princípios, a gente precisa deixar muito claro para quem é e para quem não é essa aula. Então a gente vai fazer um breve alinhamento de expectativas para que você entenda se aquilo que a gente vai conversar daqui para frente é o que você realmente tem interesse. Então vou dividir minha tela aqui com vocês para que a gente consiga ir acompanhando junto, mas eu gosto de dizer que essa aula é para 3 tipos de pessoas. A primeira delas é para quem tem interesse em filosofia prática e em construção de repertório de conhecimentos. Então eu sei que muita gente tem um desejo de ter contato com grandes pensamentos, de grandes pensadores. Muita gente tem um desejo de conseguir ir acrescentando grandes referências ao seu repertório de conhecimentos, para que com essas reflexões você consiga enfrentar o seu cotidiano com mais sabedoria. E essa aula também é para quem quer desenvolver o seu pensamento crítico. O pensamento crítico é uma habilidade extremamente fundamental que a gente vê sendo colocada como cada vez mais rara hoje em dia. Então, para as pessoas que querem desenvolver esse senso crítico, que querem ter mais clareza e organização no seu pensamento, para as pessoas que querem encontrar melhores argumentos, formular melhores conexões entre as ideias que está ali defendendo ou que está pensando, para pessoas que querem fugir desse senso comum. Então, muita gente busca esse desenvolvimento do pensamento crítico para vários aspectos da sua vida. Pode ser no aspecto profissional, pode ser no aspecto relacionado às suas escolhas, mas se você busca desenvolver essa capacidade, essa aula também é para você. E essa aula também é para as pessoas que procuram um ambiente que te motiva a crescer. Muitas pessoas sentem a falta de estar em um ambiente de pessoas que têm um objetivo, de estar construindo conhecimento, de estar tendo discussões relevantes, de estar desenvolvendo o seu senso crítico, de estar conversando sobre coisas do cotidiano, do trabalho, mas por uma perspectiva de reflexões um pouco mais aprofundadas, baseadas em pensamentos realmente de grandes referências. E estar com pessoas que têm esse mesmo objetivo é um dos maiores aceleradores que a gente pode ter na nossa vida. Se colocar como parte relevante em discussões relevantes, conhecer diferentes pontos de vista do seu, faz com que a gente desenvolva também mais tolerância e faz com que a gente acelere o nosso aprendizado. Então, se você se identifica com algum desses 3 grupos, pode ter certeza que essa aula é para você, mas a gente precisa deixar claro também para quem não é essa aula. Então, essa aula, ela não é para quem não procura despertar a sua natureza filosófica, ou seja, para quem não quer buscar mais reflexão, questionamento, para quem não quer buscar mais conhecimento e sentido
E isso é normal, tá? Não é obrigado todas as pessoas terem esse desejo de despertar essas características que são naturais nossas e que a gente vem perdendo. Então, se você não tem esse desejo, realmente pode fechar esse vídeo, porque essa aula não é para você. Essa aula também não é para quem está procurando um curso acadêmico em filosofia. E é preciso deixar isso aqui muito claro, porque, claro, eu sou da área de filosofia. A grande maioria das citações, das reflexões, das referências que eu vou estar trazendo aqui para você, elas são baseadas na filosofia. Porém, o intuito aqui não é trazer um conteúdo meramente teórico, meramente acadêmico. Se você procura uma coisa mais teórica, uma coisa mais fixada nesse aspecto acadêmico, a minha sugestão é que você realmente procure uma graduação, que você procure uma pós-graduação em filosofia. O nosso intuito aqui é se basear em grandes pensadores, se basear em grandes referências para que a gente consiga trazer reflexões aplicáveis ao nosso cotidiano. Então a abordagem ela sempre vai ser baseada em uma referência que promove uma nova prática na nossa vida. E essa aula também definitivamente não é para quem detesta filosofia e não tem interesse nenhum em aprender. Se você diz assim, Rafa, filosofia é uma coisa que não me desce, que eu odeio, mas eu tenho desejo em tentar. Então, beleza, continua. Mas se você não tem nenhum interesse em tentar, nenhum interesse em se abrir, realmente pode fechar esse vídeo, pode sair sem problema nenhum, porque essa aula definitivamente não é para você. E talvez uma dúvida que possa estar surgindo em você agora seja, mas Rafa, eu não sei se a filosofia é para mim. Eu não sei se eu nasci com essa aptidão. Eu não sei, eu tenho muito interesse, eu acho legal, eu gosto muito das ideias, dos pensadores. Realmente eu vejo todo esse valor, mas eu não sei se isso é para mim. E se você pensa dessa maneira, eu queria que você fizesse uma reflexão rápida aqui comigo. Porque Kant, um filósofo lá do século XVIII, um alemão, ele trouxe uma frase que é muito verdadeira. Ele disse que não se aprende filosofia, ninguém aprende filosofia. O ser humano, ele aprende a filosofar. Pensa aqui comigo agora. A gente falou de 3 características que são naturais do ser humano, que são inerentes à nossa natureza, que é a abertura para o questionamento, a fome por conhecimento e a busca por sentido. Você quer uma definição melhor de filosofia do que esses 3 pontos? Então, se essas 3 características são naturais do ser humano, a filosofia também é natural. A questão é que muitas vezes a gente vem perdendo a capacidade de despertar cada um desses 3 sensos. E é por isso que eu preciso deixar isso bem claro para você. A filosofia, ela não privilegia ninguém. A filosofia, ela não requer nenhum dom. A filosofia, ela não nos pede nenhuma herança. Não. A única coisa que a filosofia nos pede é um pouco de espaço para que ela consiga se manifestar. Eu te garanto que é só um pouco de espaço mesmo, porque quando a gente consegue trazer cada um desses 3 sensos, mesmo que de maneira simples, mesmo que de maneira inicial na nossa vida, grande parte da nossa maneira de pensar e de agir vai sendo transformada. É por isso que eu digo, a nossa natureza ela é filosófica. Eu, você, todas as pessoas que você conhece, qualquer pessoa que encare a vida com o mínimo de humanidade carrega esse potencial consigo. E para que você perceba como é verdade isso que eu estou te falando, eu queria que você acompanhasse um breve depoimento das pessoas que fazem parte da nossa comunidade aqui com a gente. Olá pessoal, me chamo Daniel, tenho 28 anos e sou consultor empresarial. Ainda não sou um filósofo de formação, eu sempre tive essa vontade de estar pensando um pouco além. Eu tenho sentido é que a metodologia que é trazida dentro da comunidade não é uma metodologia que me obriga, por exemplo, a entender a filosofia de ponta a ponta. Então eu digo que a comunidade acaba muitas vezes descomplicando um pouco dessa questão de filosofia, que tem um senso comum por trás disso, de achar que a filosofia é difícil, até muitas vezes é usado como forma de taxação, você está viajando, está filosofando demais. Eu consigo simplesmente ali absorver na aula e já dentro da aula eu consigo fazer várias conexões do que eu vivo ali no meu dia a dia. E eu estava sentindo um pouco de falta disso ali, né, na minha dinâmica do dia a dia, seja nas minhas relações pessoais ou também nas minhas relações profissionais, que eu conseguisse
ter um senso crítico maior das coisas, né? Nesse primeiro contato me impressionou muito a questão de repertório. Vocês sabem, mãe acha tudo bonito, né? Mas recentemente eu tive a oportunidade de participar de um podcast. Uma das coisas que minha mãe acabou citando ficou impressionado o quanto eu estava com um repertório legal em relação às coisas que eu estava citando, em relação às minhas falas, que era sempre pautada em algum exemplo, sempre pautada em alguma teoria. A comunidade tem me ajudado a respeitar e admirar a singularidade de cada pessoa, né? É um local aberto onde a pessoa se sente à vontade para falar sem ser julgado, onde a pessoa também escuta opiniões sem julgar, então isso acaba sendo algo que agrega muito. A comunidade tem me feito olhar com outros olhos quem me contraria, olhar com outros olhos quem pensa diferente de mim, pessoas que trabalham em setores totalmente desconexos com o que eu trabalho, ou de idades diferentes da minha. Então a conexão, a oportunidade de conexão com essas pessoas na comunidade é algo que também me favoreceu muito e está me favorecendo de poder estar ali dentro. Mas o meu hábito de comprar livros novos, o meu hábito de adquirir cursos novos, isso eu falo na minha área, era o hábito até que eu tinha parado, e essa semana, por exemplo, eu estava com ânsia de aprendizado, de aprender alguma coisa nova na minha área, estava com ânsia de comprar um livro novo também que estava podendo me agregar, então era algo que estava adormecido dentro de mim, e é meio como se eu estivesse me sentindo vivo novamente em relação a isso, em relação à oportunidade de aprender, em relação à vontade de aprender, em relação a dar o melhor para que eu consiga evoluir. Então isso tem sido muito latente em mim, independente do que essa pessoa faça, independente da idade que essa pessoa tem, toda certeza eu indicaria a comunidade para alguém, porque, como eu disse, dentro da minha realidade, a comunidade tem transformado o meu jeito e a minha maneira de ver as coisas, de me relacionar com as pessoas, de me relacionar dentro do trabalho. Então, assim, é algo que até me impressionei por achar que era algo mais ali restrito a essa parte de filosofia em si, enfim, por eu não ter tanto conhecimento, mas que tem impactado todo o meu entorno. Então, lógico que como eu quero o bem dos demais, eu indicaria isso para qualquer pessoa que queira agregar na sua vida e conseguir ter essa consciência, né? A consciência tanto do que acontece, como também do que o pensamento crítico em relação às coisas, se permitir se conectar com outras pessoas, tudo isso a comunidade tem me auxiliado em relação a isso. Então acredito que deu para você perceber como a filosofia ela é natural de cada pessoa, independente da área que você estuda, independente do trabalho que você tem. E eu digo isso porque comigo não foi diferente. A minha primeira formação foi em engenharia, na área de exatas, uma coisa que não tem nada a ver com filosofia. E eu nunca sonhei que eu iria estudar filosofia um dia na minha vida. Porque durante a minha carreira na engenharia, eu tive uma ascensão profissional muito rápida. Eu tive a oportunidade de fazer mestrado em engenharia já enquanto trabalhava. Apresentei trabalhos fora do Brasil dentro dessa área. E como eu sempre gostei muito de estudar, como eu sempre gostei muito de ler, eu estava muito focado na questão do desenvolvimento pessoal. Então, eu estudava, me aprofundava muito sobre produtividade, sobre escolhas, sobre propósito e comecei a publicar textos na internet, publicar vídeos, o que trouxe para mim oportunidades de dar palestras em eventos, em empresas, em instituições, mas sempre voltado mais para esse aspecto do desenvolvimento pessoal, do crescimento de carreira, sempre mais voltado para essa área. Então eu passei a mentorar pessoas individualmente, em grupo, passei a dar treinamentos. E você deve estar pensando, Rafa, mas como é então que você saiu de um mergulho tão aprofundado na engenharia, né, de uma ascensão na carreira, de um mestrado, de pós-graduações, de palestras, como é que você deu essa guinada para ir passar a estudar filosofia? Isso aconteceu porque numa dessas leituras, numa dessas pesquisas, eu tive contato com um artigo publicado pelo Fórum Econômico Mundial, mais ou menos ali no final de 2020. Dentre várias informações desse artigo, teve uma coisa que me chamou muita atenção. O Fórum Econômico Mundial mapeou quais eram as principais habilidades que o mercado de trabalho estava esperando dos profissionais. Como eu estudava muito essa área de desenvolvimento pessoal e essa área de ascensão de carreira, aquilo me chamou muita atenção. Eu fui olhar quais eram essas habilidades que o mercado de trabalho estava procurando nos profissionais. Dentre elas, tinha liderança, tinha capacidade de comunicação, tinha programação, mas a que mais me chamou a atenção, que estava em quarto lugar nessa lista, era a capacidade de pensar criticamente. E dentre todas essas habilidades que o Fórum Econômico Mundial destacou, essa de pensar criticamente
era a que estava em maior ascensão, a que estava com a busca aumentando cada vez mais. E isso me chamou muita atenção. Então eu passei a buscar, estudar, pesquisar como é que eu poderia fazer para desenvolver o meu senso crítico. Então eu comecei a me aprofundar cada vez mais em relação a essa habilidade de pensar criticamente. E mais um documento interessante que eu encontrei foi um chamado a Base Nacional Curricular Comum, que é um documento que rege, que dá a diretriz do funcionamento das escolas. Só que a BNCC ela vai muito mais além de dizer que a escola tem que ter tal carga horária, de dizer que a escola tem que ensinar matemática, português e história, não. Ela não se prende somente nesse aspecto. A BNCC ela traz também 10 competências que a escola deve desenvolver nos alunos durante o seu período de estudo. Ou seja, durante toda essa trajetória que nós temos ali na nossa vida, desde crianças até adolescentes, antes da gente entrar na faculdade, existem 10 competências que as escolas devem desenvolver nos alunos, segundo a BNCC. E o que mais me chamou a atenção foi que dessas 10 competências, 6 delas falavam sobre despertar a capacidade de pensar e analisar criticamente a situação. E aí eu já te trago uma primeira reflexão que é, você consegue perceber que as pessoas hoje em dia realmente têm esse senso crítico, que as pessoas conseguem pensar criticamente, ou se é o contrário, se as pessoas cada vez menos pensam criticamente, cada vez menos se abrem à possibilidade de refletir, de questionar. E outra dúvida que surgiu em mim foi a seguinte: em que momento da escola a gente aprende sobre isso? Qual é o momento da escola que efetivamente a gente percebe esse senso crítico sendo desenvolvido na gente? E é exatamente o contrário. Nós somos ensinados desde crianças a reproduzir respostas certas, a decorar conhecimentos. E é por isso que eu tiro um pouco da culpa das pessoas por essa nossa falta de senso crítico. Porque na maioria da nossa formação, seja na escola, seja em casa, seja até na faculdade, nós não fomos ensinados a pensar assim. Então, voltando um pouco nessa história, o que eu percebi foi que aquilo que eu comunicava na internet, aquilo que eu falava nas palestras e nos eventos, aquilo que eu buscava estudar em relação a propósito, em relação ao desenvolvimento pessoal, em relação à produtividade, no final das contas, tudo isso passava pela capacidade de pensar criticamente. Se você não consegue pensar criticamente, você não consegue priorizar bem as suas atividades. Se você não consegue pensar criticamente, você não consegue refletir sobre o seu propósito, sobre a experimentação de significado. Se você não consegue pensar criticamente, você não consegue construir mais conhecimento, você não consegue crescer na sua carreira, você não consegue desenvolver mais consciência. Enfim, tudo passava pela capacidade de pensar criticamente, de ter esse discernimento desenvolvido. E se tem uma coisa que eu queria que te marcasse nessa aula, se você pudesse, inclusive, anotar no seu celular, anotar em algum bloquinho de notas, mas é o que eu vou te dizer agora. Uma maneira diferente de pensar implica numa maneira diferente de agir. Marca essa frase com você, porque eu tenho certeza que em um momento ou outro você vai se pegar pensando nisso. Porque percebendo ou não, tudo que a gente faz, tudo que a gente diz, tudo o que a gente escolhe, passa pela maneira como nós pensamos. Então, se o nosso pensamento ele é desorganizado, ele é impulsivo, ele é sem clareza, sem direcionamento, sem discernimento para decidir, para escolher, para analisar as situações, é muito provável de que as nossas escolhas elas sejam um mero reflexo disso. E nessa busca por desenvolver o pensamento crítico, eu não consegui encontrar área melhor, eu não consegui encontrar base, referência melhor, senão do que a filosofia. Então eu comecei a estudar filosofia com um determinado objetivo, só que quando eu mergulhei nela, eu não consegui mais sair. E o que aconteceu foi que eu terminei fazendo uma graduação em filosofia, entrando numa pós-graduação, e quando eu menos percebi, eu já estava ensinando mais coisas relacionadas à filosofia do que ao desenvolvimento pessoal. Só que na realidade, a abordagem que eu sempre trouxe foi de uma abordagem prática, foi de uma abordagem na qual eu busco trazer os conhecimentos, trazer a base, trazer essas referências para que a gente aplique na nossa vida cotidiana. E isso naturalmente começou a chamar a atenção de muitas pessoas, porque muita gente tem sim um interesse em filosofia, muitas pessoas têm sim um interesse em desenvolver esse conhecimento, só que muitas vezes nós temos essa ideia meio engessada daquela filosofia que a gente conheceu lá na escola, daquela filosofia que era somente decorar o nome de filósofos, decorar citações, decorar o período histórico no qual essas pessoas viveram. E não, quando eu comecei a trazer esse conhecimento com uma diferente abordagem, as pessoas começaram a enxergar a filosofia por uma diferente perspectiva. Inclusive, em uma conversa cotidiana com uma grande amiga minha, a gente terminou pegando uma briga muito grande. A gente vinha conversando sobre a filosofia aplicada no nosso cotidiano, sobre como a gente consegue mudar a maneira como a gente encara a nossa vida a partir desses conhecimentos. E a minha amiga começou a falar que achava muito interessante que hoje em dia as pessoas
elas pensavam de maneiras muito diferentes, que as pessoas tinham opiniões muito diversas, e aí eu fiquei escutando aquilo que ela estava me dizendo, mas eu terminei discordando dela. Porque o que eu percebi é que hoje em dia, todo mundo pensa igual. E aí nesse momento, minha amiga surtou. Ela disse, você tá ficando louco, como é que um cara que estuda tanto feito você abre a boca pra dizer uma coisa dessa? É óbvio que a gente tem uma multiplicidade muito grande de pensamentos, de ideias, de opiniões. Se você continuar dizendo isso, Rafa, não tem como a gente conversar, é impossível, a briga aqui vai ser muito grande. E aí eu disse, tá vendo? O que você acabou de fazer só confirma o que eu tô falando. Quando eu digo que todo mundo pensa igual, eu não tô dizendo que nós temos opiniões iguais. Mas o que eu estou dizendo é que a maneira pela qual nós construímos as nossas opiniões é que são iguais hoje em dia. Pode prestar atenção. Nós somos cada vez mais irredutíveis. A gente não dá abertura para escutar o que o outro tem a dizer. A gente não busca realmente fontes, informações, referências para basear as nossas ideias. A gente defende coisa que a gente não sabe nem o que é. Nós divergimos em opiniões, mas nós seguimos uma mesma receita para construir as opiniões. A gente só muda os ingredientes. E para deixar claro, eu não estou dizendo que todo mundo tem uma mesma opinião. Não é isso que eu estou falando. Mas não é que a gente pense a mesma coisa. Mas é que na grande maioria das vezes nós pensamos do mesmo jeito. Nós pensamos através de um mesmo procedimento. E a gente chega em conclusões diferentes porque nós estamos em ambientes diferentes, em contextos diferentes. Mas essa trilha que a gente percorre, na maioria das vezes, ela é muito semelhante. E foi exatamente a partir dessa trilha de todos esses anos, saindo lá da engenharia, passando pelo pensamento crítico, ingressando na filosofia, trazendo essas reflexões para as pessoas, e eu percebi a necessidade de formular um método, um caminho, uma trilha, para que a gente consiga despertar isso que é natural na gente. E foi aí que surgiu o método dos 4 princípios do pensamento cristalino, que é exatamente um caminho que torna mais fácil o entendimento para que a gente consiga absorver todas essas informações, para que a gente consiga percorrer esse caminho de se abrir ao questionamento, à reflexão, de construir mais conhecimento, de ter essa fome por mais sabedoria e de ir buscando aquilo que traz sentido na nossa vida. E ao formular esse método dos 4 princípios do pensamento cristalino, eu comecei a escrever o meu primeiro livro, que é um material que está em processo editorial e em breve vai estar sendo publicado para vocês. Então eu vou te apresentar agora cada um desses 4 princípios. E uma coisa que eu também identifiquei foi como é que a gente consegue ir evoluindo esse nosso modo de pensar. Então essa tela é muito interessante porque ela resgata um pouco da minha experiência da engenharia, de construção de gráficos, mas o que é que ela nos mostra? Ela nos mostra a relação desses nossos modos de pensar, que parte desde um pensamento mais pulverizado, que é aquele pensamento mais disperso, e aí o pensamento vai evoluindo para se tornar um pensamento um pouco mais compactado, depois um pensamento robusto, até a gente conseguir desenvolver um pensamento cristalino. E para cada um desses modos de pensar que a gente pode ir desenvolvendo, nós temos um princípio que está atrelado a eles. Então você consegue perceber aqui na tela. Para o pensamento pulverizado, o primeiro princípio que nós vamos entender, que nós vamos conversar, é o princípio da pluralidade. Depois, para que a gente vá desenvolvendo um pensamento mais compactado, a gente mistura o princípio da pluralidade com a parcimônia. Depois a gente já traz o princípio da investigação. Depois a gente traz o princípio do repertório, para que o nosso pensamento ele vá se tornando cristalino. Então, esses são os 4 princípios que a gente se baseia lá dentro da comunidade, da natureza filosófica, e que a gente vai trazendo os nossos encontros, as nossas reuniões, as nossas aulas, as nossas palestras, todas baseadas nesses 4 princípios. Pode ficar tranquilo que nessa aula a gente vai entrar rapidamente em cada um deles para que você consiga entender melhor o que é de fato cada um desses 4 princípios. Então, se você tiver um caderninho, se você tiver um bloco de anotações, anota cada um desses princípios. Cada um desses princípios ele tem as suas posturas atreladas para que a gente consiga ir despertando um modo diferente de pensar e, consequentemente, de agir. E o primeiro deles é o princípio da pluralidade. Esse é um princípio que ele está muito voltado para a maneira a partir da qual nós enxergamos o mundo ao nosso redor. Se você parar para prestar atenção, tudo parte da maneira como nós enxergamos, da maneira como nós captamos as informações ao nosso redor. E eu percebi que as pessoas elas têm muita dificuldade em expandir essa visão. Então o princípio da pluralidade, ele traz esses objetivos de ampliar a nossa visão, de ultrapassar as dualidades, ou seja, muitas pessoas têm uma dificuldade muito grande de ficar somente em um dos 2 polos, aquele famoso 8 ou 80. Tem uma história inclusive que aconteceu comigo que
é bem engraçada relacionada com esse princípio, que foi em uma das palestras que eu estava dando. Vou até trazer a câmera aqui para eu poder te contar melhor essa história. Mas nessa palestra eu contei um pouco da minha história e falei isso que eu te falei. Eu estudei engenharia, fiz mestrado, tive uma ascensão muito rápida na carreira. Depois passei a estudar sobre o pensamento crítico. Depois estudei filosofia, comecei a escrever, comecei a dar aulas relacionadas à filosofia. E aí, uma das pessoas que estava na plateia nesse momento, uma mulher, ela levantou a mão, disse que tinha uma dúvida. E eu abri ali para que ela fizesse aquele questionamento. E logo após eu ter dito toda essa minha trajetória, ter falado da engenharia, da carreira, dessa mudança para a filosofia, num auditório lotado, a mulher perguntou o seguinte: se arrependeu, não foi? E aí nesse momento o auditório silenciou. Eu travei, tinha que dar uma resposta rápida, não quis desconversar, mas veio uma resposta muito natural dentro de mim nesse momento. Eu respondi para ela assim, eu disse: não, eu não me arrependi, eu acrescentei. E eu disse essa frase e me calei. Eu acrescentei. O auditório estava em silêncio e algumas palmas começaram a surgir até que elas foram ganhando cada vez mais força. E eu entendi que as pessoas foram assimilando a mensagem dessa minha resposta. Porque muitas vezes nós temos uma visão dualista das coisas. Ah, você só pode estudar ou engenharia ou filosofia. Se você trocar, significa um arrependimento na sua vida. Ah, você tem que ter uma determinada postura política muito bem definida, seja de direita ou seja de esquerda. Ah, você só pode escolher entre essas duas marcas. Ah, você só tem essas duas opções aqui na sua vida. E possa ser que você diga: ah, Rafa, mas então você está dizendo que a gente tem que ficar ali em cima do muro, que a gente não tem que escolher. O que eu estou dizendo não é isso. O que eu estou dizendo não é para que você escolha um lado, nem escolha outro, nem fique em cima do muro. Mas é que a gente consiga derrubar os muros. Que a gente consiga ampliar a nossa visão para além dessa dualidade. Existe muita coisa entre um polo e outro. Existe muita coisa entre o fracasso e o sucesso. Existe muita coisa entre a felicidade e a tristeza. Entre a pressa e a paciência. E muitas vezes a impressão que eu tenho é que a gente se limita a enxergar somente esses dois polos. E o princípio da pluralidade, ele traz muito esse senso pra gente. Ele traz o senso de que a gente não se prenda nas primeiras respostas que aparecem ali pra gente. Ele traz esse senso de que a gente comece a enxergar quais são as conexões que existem entre as ideias, de que a gente ultrapasse essas dualidades que nos são impostas. E um dos pensamentos que a gente discute lá dentro da comunidade, que está relacionado com esse princípio da pluralidade, é exatamente a doutrina do meio termo, que é a gente conseguir aplicar na prática isso que a gente está conversando, de que a gente não se prenda nessas dualidades. E uma frase que vem lá de Aristóteles, que foi discípulo de Platão, que foi discípulo de Sócrates, quando Aristóteles dizia: a virtude está no meio. Então, o que é que a gente percebe? Não é simplesmente a gente anular os extremos. Não é simplesmente a gente não se permitir. Ah, não vou mais sentir raiva. Eu não vou sentir mais tristeza. Ah, eu tenho que estar feliz o tempo inteiro. Não. Mas o que a doutrina do meio termo nos diz é que para cada situação, que para cada contexto, a gente consiga trazer um meio termo nas nossas escolhas, nos nossos pensamentos. Então, que a raiva ela tome o seu lugar quando necessário, mas que ela não seja a nossa resposta dominante. Que a paciência ela exerça o seu papel, mas que ela não se transforme em exploração. Que a alegria apareça quando convidada, mas que ela não confunda a nossa sobriedade. Que a tristeza ela seja sim experimentada e refletida, mas que ela não permaneça como nosso estado natural de espírito. Então, para cada momento da nossa vida, para cada fase, para cada aspecto que a gente está experimentando, isso seja com emoções, isso seja com situações, isso seja com escolhas, seja lá o que for, com opiniões, com ideias, a gente pode desenvolver sim essa capacidade de trazer esse meio termo, de trazer esse discernimento nas nossas escolhas, no nosso pensamento. E o princípio da pluralidade ele mexe muito com a gente porque tudo parte da maneira como nós enxergamos. Uma frase do Foucault, filósofo americano, que dizia que o importante não é o que olhamos, mas o que vemos. E aí eu te pergunto, o que será que a gente tem visto? Será que a gente tem ficado somente nessa dualidade? Será que a gente tem conseguido enxergar por outras perspectivas as situações, as ideias, os objetos, as nossas escolhas? Será que a gente consegue se colocar no lugar do outro? E enxergar sob a perspectiva do outro? Será que a gente consegue ter uma perspectiva mais ampla?
mais macro de tudo, aquilo que acontece, será que a nossa visão ela está cada vez mais enviesada? Ela está cada vez mais fechada em si mesmo? Então, o princípio da pluralidade, ele passa por essa abertura da nossa visão. E o segundo princípio do pensamento cristalino é o princípio da parcimônia, que é um princípio que traz para a gente essa necessidade, traz para a gente o direcionamento para que nós consigamos construir ponderação, dominar o discernimento e encarar mudanças na nossa vida. E uma história que me faz lembrar muito desse princípio foi em um determinado momento da minha vida, quando a minha mãe teve um problema muito sério de saúde. Eu precisei levar ela para o hospital nas pressas, ela foi internada na UTI, enfim, teve um problema muito grave. E quando a minha mãe retornou para casa, eu fiquei de home office para poder ficar ali mais próximo dela. E em um determinado dia eu recebi uma ligação do meu chefe pelo computador e ele me pediu que eu abrisse uma planilha, que fizesse um cálculo para ele. E ele estava muito exaltado nessa ligação. Eu senti que ele estava com muita pressa. Rafael, eu preciso do número. Eu preciso desse número agora. E eu falando, calma, chefe, eu vou calcular esse número. Eu vou calcular. E ele começou a dar cada vez mais investidas. Rafael, você não está entendendo. Eu preciso desse número agora. Eu senti que ele estava na ligação com outra pessoa. Que essa outra pessoa também estava pressionando ele. E ele começou a me pressionar realmente. Rafael, eu preciso desse número agora. E aí eu disse, chefe, calma. Eu só preciso de 1 minuto. Me dê 1 minuto que eu vou te dar esse número que você está me pedindo. E ele disse uma frase que me marcou até hoje. Ele me disse, Rafael, difícil é ter esse minuto. E quando ele me disse isso, eu soltei o teclado, soltei o mouse e pensei na minha mãe. Eu pensei, será que realmente é difícil ter esse minuto? 1 minuto de um número que estão me pedindo, provavelmente para algum acionista, provavelmente alguma informação aí que precisa ser passada. Mas será que realmente é difícil ter esse minuto? Ou será que 1 minuto difícil de se ter é quando você está com sua mãe dentro do carro e você não sabe se ela vai sobreviver ou não? Que você chega no hospital e você não sabe se ela vai ser atendida em tempo hábil. E esse minuto é difícil de se ter. Então, o princípio da parcimônia, ele vem para que a gente vá quebrando essas crenças que nós carregamos de pressa, essas crenças que nós carregamos de impossibilidade de reflexão, essas crenças que nós carregamos de que tudo precisa ser muito rápido, de que tudo precisa ser muito urgente e de que nós não temos espaço nem possibilidade para ponderar, para discernir. E um pensamento que vai nos norteando dentro do princípio da parcimônia é o de Zygmunt Bauman, sociólogo polonês, que quando ele falava no seu clássico A Modernidade Líquida, que ele dizia que ser moderno passou a significar ser incapaz de parar e ainda menos de ficar parado. Então, no princípio da parcimônia, a gente conversa, a gente discute, a gente traz exercícios e reflexões para que a gente consiga ir tomando o nosso tempo para si, que a gente vá quebrando toda essa pressa que nos é imposta, para que a gente desenvolva a nossa capacidade de ter melhores pensamentos, melhores reflexões, melhores discernimentos, para que a gente consiga gerar melhores escolhas. Afinal de contas, o que é o ser humano, se não um bicho que escolhe? Nós somos um animal que tem a liberdade de escolha. É isso que nos diferencia das demais espécies. Só que quando a gente vive uma vida de maneira automática, sem consciência, sem discernimento nas escolhas que nós estamos tomando, o que é que diferencia a gente das outras espécies? E um pensamento que vem de Camus, franco-argeliano, quando ele dizia: a vida é a soma de todas as nossas escolhas. O que é a nossa vida se não um apanhado de todas as escolhas, de todas as decisões que nós tomamos? Claro, nós sofremos influências do meio, nós sofremos influências dos contextos políticos, econômicos, sociais, culturais nos quais nós estamos inseridos. Mas a única coisa que a gente tem realmente própria nossa na nossa vida é a capacidade de escolher. E quando a gente não escolhe, eu te pergunto, o que é que nos resta? Ou quando a gente escolhe de qualquer maneira, sem discernimento, sem ponderação, sem pensamento crítico, a gente está desperdiçando uma das únicas grandes potências que nós temos na nossa vida. E outro grande filósofo que eu gosto de trazer para a discussão é Alvo Dumbledore, lá de Harry Potter, quando ele diz que são as nossas escolhas que revelam o que realmente somos. E é muito verdadeira essa frase, porque as nossas escolhas, elas refletem, elas mostram, elas direcionam. Não é o nosso discurso, não é o que nós defendemos, não é o que nós falamos, não. Mas é aquilo que a gente escolhe na nossa vida. E eu te pergunto, o que vai ser da nossa vida então, se a gente não conseguir fazer boas escolhas?
Então o princípio da parcimônia ele passa por todo esse trajeto de a gente desenvolver mais ponderação, da gente desenvolver mais discernimento para que a gente gere melhores escolhas. O princípio da parcimônia também traz muito pra gente a importância de julgar, a importância de desenvolver bons julgamentos, de quebrar essa ideia de que nós temos que o julgamento necessariamente é uma coisa negativa, não. Então como é que a gente consegue ter melhores julgamentos? Seja com outros, seja com situações, com ideias, mas conosco também. Julgamentos consigo mesmo. Como é que a gente consegue trazer mais consciência dos momentos em que a gente pode estar errado? Como é que a gente consegue transformar opiniões de estimação? Então tudo isso passa por essa capacidade de desenvolver o princípio da parcimônia. E o terceiro princípio é o princípio da investigação, que é um princípio que nos direciona para que a gente consiga masterizar a arte de questionar. Como é que a gente, então, traz melhores questionamentos, como é que a gente levanta melhores perguntas, porque não é a certeza que vai construir muita coisa na nossa vida, não é? A pergunta, na realidade, é um instrumento que vai nos levando de certeza em certeza. Logo, se a gente não consegue desenvolver boas perguntas, a gente não consegue encontrar boas respostas. E o princípio da investigação nos coloca nesse movimento de despertar nossa curiosidade, de despertar o nosso interesse. O princípio da investigação, ele traz pra gente esse senso de que a gente consegue sim analisar e comparar as informações de maneira mais clara, de maneira mais organizada. Não tem sentido eu querer comparar o seu contexto com o meu, não tem sentido eu querer comparar coisas que são distintas entre si. Então, o princípio da investigação ele está muito baseado, ele está muito focado nessa capacidade da gente investigar as coisas ao nosso redor. Ele nos ensina muito também sobre a capacidade de ter diálogos frutíferos. O princípio da investigação, ele traz pra gente um passo a passo, um direcionamento, traz pra gente reflexões de como é que a gente pode desenvolver diálogos que realmente constroem na nossa vida. Como é que a gente consegue se abrir para dialogar, para escutar o outro, para que a gente não fique preso em monólogos coletivos, que é como a gente chama lá dentro da comunidade, que é quando só um fala, o outro finge que escuta e no final das contas ninguém consegue acrescentar em nada. E uma historinha que eu gosto de trazer, que remete muito sobre esse princípio da investigação, que é do filósofo Tales de Mileto, um cara que viveu há 600 anos antes de Cristo. É uma história bem engraçada, claro que ela não é uma história verídica, mas essa historinha conta que Tales de Mileto vinha caminhando um dia e ele era um cara que estudava muito sobre o céu, sobre os astros. Ele gostava muito dessa perspectiva cosmológica, então ele vinha andando e olhando para cima, quando de repente ele caiu num buraco, um buraco que estava ali na sua frente. Uma mulher que estava ali próximo no momento viu e caiu na risada, caiu na gargalhada. E Tales de Mileto saiu ali do buraco todo constrangido. E essa mulher perguntou, tá vendo? E que é que serve? O cara que é tão inteligente, um filósofo que olha para os astros, que enxerga tão longe, mas não consegue enxergar nenhum buraco na sua frente. E eu gosto de trazer essa história, essa reflexão por dois motivos. Primeiro, porque o questionamento dessa mulher pode ser verdadeiro. De que é que adianta a gente conseguir enxergar coisas muito longe? De que é que adianta a gente conseguir ter reflexões muito mirabolantes se a gente não consegue enxergar aquilo que está na nossa frente? Então, a filosofia, esses princípios que a gente discute aqui, essas perguntas que nós vamos aprender a gerar, esse senso de questionamento que nós vamos desenvolver, eles servem para que a gente encare o nosso cotidiano com mais sabedoria e não para que a gente fique ali meramente questionando por questionar. Mas por outro lado, o que a gente também pode pensar é de que quem se questiona pode eventualmente cair no buraco, pode eventualmente tropeçar, falhar. Mas eu te digo que quem não se questiona, quem não traz esse senso de questionamento, esse senso de reflexão, não cai no buraco, porque já vive dentro de um. Quem não consegue ter esse senso de curiosidade, de ir além, de aprofundar, de investigar, já se coloca fixo em um mesmo local, já se coloca preso dentro de um buraco. É aí onde muitas vezes as pessoas experimentam uma vida a partir da alienação. Uma vida na qual não consegue se perceber consciência de fato. Esse princípio, além dessa experimentação de mais consciência, de mais reflexão na nossa vida, ele consequentemente faz com que a gente se desenvolva por outros aspectos. É lógico que, no aspecto profissional, uma pessoa que consegue analisar melhor as informações disponíveis, que consegue ter uma melhor ponderação dentro das discussões que estão acontecendo, que consegue formular melhores argumentos, é óbvio que essa pessoa vai ter um destaque. É óbvio. A pessoa que consegue enxergar um problema por outra perspectiva, ela consegue encontrar uma resposta diferente.
Então perceba como cada um desses princípios, é porque a gente ainda nem chegou no último, mas eles têm uma conexão entre si. O princípio da pluralidade traz pra gente essa necessidade de expandir a nossa visão. Tudo parte da maneira como nós enxergamos as situações, como nós enxergamos o nosso redor. Depois a gente vai para a parcimônia, que é de diminuir esse ritmo, de tomar o nosso tempo para si, de não acreditar nessas crenças de velocidade, de pressa e de descobrir que a gente consegue ter ponderação, discernimento, tomar melhores escolhas, fazer melhores julgamentos, para que depois disso a gente consiga ter um questionamento mais apurado, ter um senso de interesse, de curiosidade, de se aprofundar nas questões, analisar as informações de maneira mais ampla, de maneira mais incisiva e, com tudo isso, ter diálogos que constroem a nossa vida. E então a gente entra no quarto e último princípio, que é o princípio do repertório. É o princípio que está relacionado com a construção do nosso conhecimento, mas não só do conhecimento acadêmico, teórico. Claro, esse é super importante. Lá dentro da comunidade a gente fala, obviamente, inclusive que não é estudar por estudar, não é absorver conteúdo por absorver. Como é que a gente faz para que a gente tenha mais senso crítico naquilo que a gente lê? Como é que a gente faz para que a gente consiga se abrir para ler ideias divergentes da nossa? Como é que a gente faz para que a gente consiga desenvolver o nosso repertório, não somente também através de algo mais teórico, mas que a gente vá construindo mais experiências na nossa vida? Como é que a gente faz para que aquilo que a gente experimenta na nossa vida se transforme em repertório? E o contrário também seja verdade. Como é que a gente faz para que aquilo que é repertório, aquilo que é conhecimento, transforme a nossa maneira de viver? Então o princípio do repertório ele é muito focado em desenvolver essa nossa relação com o conhecimento. E essa relação com o conhecimento é cada vez mais importante, principalmente em tempos de tantas informações rápidas e dispersas. Uma das frases que mais me motiva, que mais transforma de fato a minha vida, é essa da poetisa brasileira Adélia Prado, quando ela diz: eu não quero nem faca nem queijo, eu quero a fome. Muitas vezes na nossa vida nós temos a faca e o queijo na mão. Tudo nos é dado com o conhecimento, muitas vezes é dessa maneira. Nós temos um amontoado de informações disponíveis. Nós temos múltiplos acessos liberados para que a gente consiga construir conhecimento, mas nos falta a fome. E eu falo isso, mais uma vez, não somente da perspectiva acadêmica, teórica, mas também da perspectiva de experiência. A gente tem muita possibilidade de experiência disponível, mas nos falta a fome para experimentar isso. É essa fome que nos motiva a crescer, que nos motiva a experimentar uma vida com cada vez mais consciência, uma vida com cada vez mais significado, uma vida com cada vez mais gosto de viver. Então lá nos nossos encontros, quando eles são relacionados com o princípio do repertório, a gente traz todas essas reflexões, a gente traz todas essas práticas para que a gente acenda essa nossa fome, para que a gente desperte esse nosso desejo de crescer, de continuar aprendendo, de se colocar numa posição de aprendiz, numa posição de quem busca desenvolver cada vez mais conhecimento e principalmente conhecimento que seja aplicável na nossa vida, que transforme a maneira como nós encaramos o nosso viver. É por isso que eu queria que você prestasse bastante atenção agora nesse quadro que está aqui na tela, porque isso é uma das reflexões mais simples, porém mais transformadoras com a qual eu já tive contato. Porque o que eu percebi é que nós temos um ciclo que pode ser aplicado na nossa vida. Porque veja se não faz sentido, mas através de um pensamento nós conseguimos formular uma nova vivência. Através de uma nova vivência a gente consegue formular um novo pensamento. Então é um movimento de via dupla que a gente pode despertar na nossa vida. Aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente tem contato, as discussões das quais nós participamos, tudo isso faz com que acenda uma chama ali no nosso pensamento, acenda uma chama na nossa maneira de pensar e de enxergar. E essa chama ela pode ser refletida na nossa vida. Essa chama ela pode ser experimentada de fato. Mas o contrário também é verdade. As experiências que nós temos na nossa vida podem trazer para nós uma nova maneira de pensar. É aí onde muita gente muitas vezes erra. As pessoas experimentam várias coisas na sua vida e continuam pensando da mesma maneira e experimentando e se questionando muitas vezes nas mesmas coisas. Então dentro do princípio do repertório a gente vai lapidando, é uma lapidação perene que nós chamamos. Essa nossa capacidade de experimentar, formular um novo pensamento, ter contato com o conhecimento e formular uma nova maneira de pensar. Lembra aquela frase que a gente disse logo no começo dessa aula? Uma maneira diferente de pensar
implica uma maneira diferente de agir. Porque no final das contas, todo o repertório, todo o conhecimento, toda a sabedoria, todo esse saber, eles servem para que a gente experimente uma vida com mais sabor. As palavras saber e sabor têm uma mesma etimologia, ou seja, elas têm uma mesma origem que vem de sapere. Então, que a gente consiga experimentar esse sabor de ter uma vida com mais saber. Então, esses são cada um dos 4 princípios, cada um deles tem 3 posturas que vão nos norteando para que a gente experimente uma vida com mais consciência, significado, busca por conhecimento, busca por sabedoria, questionamento e reflexão. E você deve estar percebendo como cada um deles tem muita relação um com o outro. Primeiro a gente aprende a expandir a nossa visão, a superar as dualidades, a enxergar por outros pontos de vista, por outras perspectivas. Depois a gente vai para a parcimônia, que nos traz essa necessidade de ponderação, de questionamento e reflexão, no sentido de que a gente não é obrigado a carregar essas crenças de velocidade, essas crenças de que nós não temos tempo hábil para ponderar, para discernir. Então, dentro da parcimônia a gente vê como é que nós desenvolvemos melhores julgamentos. Depois a gente passa para afinar o nosso pensamento, que ainda está compactado, através do princípio da investigação, onde nós vamos gerar melhores questionamentos, onde nós vamos conseguir ter melhores análises de informações, comparar melhor as coisas ao nosso redor, para que a gente consiga desfrutar de diálogos realmente frutíferos na nossa vida. E por último, para que a gente consiga ter uma melhor relação com o conhecimento, se colocar numa posição de construção de conhecimento contínuo, numa posição de eterno aprendiz, na posição de uma pessoa que não quer nem faca nem queijo, mas que quer ter esse desejo de fome, esse desejo por sabedoria, esse desejo por conhecimento. E esses 4 princípios que a gente conversa constantemente dentro da comunidade, eles são super importantes, mas o que você também tem que trazer para a mente é que existem 3 grandes erros que a maioria das pessoas que querem aprender a aplicar a filosofia na sua vida terminam cometendo. E o primeiro desses erros é não ter um método estabelecido. Se você prestar atenção, você vai conseguir perceber como os 4 princípios do pensamento cristalino nos dão um direcionamento muito importante. A gente sabe em cada etapa, a gente sabe em cada princípio o que é que a gente está buscando, quais são as referências a partir das quais nós vamos nos basear. A gente sabe que nós partimos de um pensamento que é mais pulverizado, que vai passando para um pensamento compacto, depois robusto, e pode chegar até um pensamento cristalino, mas a gente se pergunta o que é que eu preciso fazer em cada um desses pontos. Hoje em dia, nós temos um amontoado de informações muito grandes, então quem não tem um método bem estabelecido termina trazendo uma angústia, porque você não sabe qual passo dar, você não sabe por onde seguir. E aí você vai terminar estudando coisas muito dispersas e você não vai conseguir ter um senso gradativo de evolução. O segundo erro é ficar somente na teoria. É achar que você apenas ter contato com esses conhecimentos vai transformar alguma coisa na sua vida. A gente sabe como é desestimulante nós termos contato com conhecimento que a gente não consegue aplicar de fato na prática. Então, como é que a gente pode transformar esses conhecimentos em aplicação, em sabedoria no nosso cotidiano? Dentro da comunidade nós temos um lema, que é: nós não somos mineradores, nós somos jardineiros. Rafa, que viagem é essa que vocês conversam lá dentro? Mas o minerador é aquele cara que está num canto somente para sugar, que extrai tudo o que tem de precioso em um terreno, em um ambiente, e depois vai embora. Dentro da comunidade nós não somos mineradores, nós somos jardineiros, porque o jardineiro é aquele que precisa plantar, cuidar da terra, ter paciência, regar, para poder então colher os frutos e gerar novos frutos. Mas para que a gente se coloque nessa posição de jardineiro, nós temos que colocar a mão na terra. Então muitas vezes quando a gente fica só na teoria, a gente não está colocando a mão na terra. A gente está só olhando de longe o processo acontecendo. De nada adianta você ter todo o conhecimento sobre botânica, sobre jardinagem, enfim, seja lá o que for, se você não planta a sua semente. E o terceiro erro é estudar sozinho. E esse erro, ele acarreta em vários aspectos. O primeiro deles é que quando nós estudamos sozinho, nós somente nos prendemos àquilo que nós conseguimos assimilar. Muitas vezes, ter contatos com pessoas diferentes, que assimilaram coisas diferentes, acelera o nosso aprendizado, expande as nossas perspectivas. Óbvio que é importante a gente ter esses momentos de estudo sozinho, mas quando nós nos colocamos no meio de pessoas que também estão estudando o mesmo conteúdo, a gente não se prende na nossa bolha de conhecimento. A gente começa a perceber conexões
que as outras pessoas fizeram que a gente nunca faria sozinho. E é para que você não caia em nenhum desses 3 erros, de não ter um método pré-definido, de só ficar ali na teoria e principalmente de estar estudando sozinho, de estar se prendendo ali na sua própria bolha de conhecimento, que eu quero te fazer um convite. Eu quero te convidar para que você também faça parte da comunidade Natureza Filosófica, porque lá é um ambiente perfeito para que você desenvolva todas essas capacidades. Lá é um ambiente em que você vai ter um método que te direciona e principalmente é um ambiente no qual você vai estar envolvido com pessoas com perspectivas diferentes, com realidades diferentes da sua, que te motiva a crescer, que te motiva a querer aprender cada vez mais, que te motiva a se colocar num movimento de construção de conhecimento, de construção de si mesmo, de construção de mais reflexão, de mais consciência. Então, para você entender como é que a comunidade funciona, nós temos um encontro semanal ao vivo, no qual eu trago um tema disparador. Esses temas, obviamente que eles são baseados a partir do método do pensamento cristalino. E a gente vai começar a trazer reflexões a partir de grandes conceitos, a partir de grandes ideias, dos maiores pensadores, seja da área da filosofia, da ciência, da psicologia. Mas é a partir desse tema disparador que eu trago do encontro ao vivo, junto com todas as referências que vão te dar base para construir mais conhecimento dentro daquele determinado assunto. A gente também traz propostas de exercícios práticos, propostas de experimentações na nossa vida cotidiana. E os momentos mais interessantes são nos momentos em que a gente dá a abertura para que os membros coloquem as suas opiniões. Então esses nossos encontros ao vivo é um local onde você se sente à vontade para trazer as suas opiniões, trazer as suas reflexões, as suas perspectivas. Isso faz com que você também conheça a realidade e as opiniões de outras pessoas, faz com que você desenvolva a sua própria capacidade de comunicação. Isso faz com que você sinta que você está em um ambiente no qual a sua opinião ela é escutada, ela é valorizada, mas também é um lugar para conhecer novas opiniões. E aí você deve estar se perguntando, sim, Rafa, mas e se eu não conseguir participar de um determinado encontro? Mas o que você precisa entender é que os membros da comunidade, eles têm acesso a uma plataforma onde nós disponibilizamos os nossos conteúdos em séries. Então todos esses nossos encontros ao vivo, eles são gravados e são disponibilizados dentro dessa plataforma, junto com todo um material de apoio, com as apresentações, com artigos para você ler, com mapas mentais para que você consiga assimilar e categorizar melhor tudo aquilo que você aprendeu. Além disso, nós temos os nossos grupos de convivência dentro dos aplicativos de mensagens. Dentro desses ambientes, a gente tem a oportunidade também de discutir sobre assuntos relevantes, atuais, de colocar as nossas opiniões sobre coisas que estão acontecendo no mundo, de fofocar, de brincar, de se divertir. É também um ambiente mais descontraído, onde a gente se sente parte de algo que realmente faz com que a gente cresça, que realmente faz com que a gente se sinta muito bem acolhido. E dentro desses grupos de comunicação, a gente compartilha as nossas vitórias, a gente compartilha os momentos que a gente está passando na nossa vida, a gente traz reflexões, a gente compartilha posts, a gente compartilha vídeos que a gente encontrou, livros que cada um está lendo. Então é um ambiente realmente muito motivador, é um ambiente que realmente faz com que a gente se coloque num movimento muito massa de crescimento. E você pode estar perguntando, Rafa, assim, mas como é que então que eu faço para ter acesso à plataforma, aos encontros ao vivo, a esse grupo que vocês fazem parte? No link aqui de baixo, você vai ter possibilidades de planos para que você se torne um membro da comunidade. Mas é importante também que você saiba que você tem 15 dias para testar a comunidade. Você tem 15 dias de garantia incondicional. Se você entrar dentro da comunidade, se você participar dos nossos encontros ao vivo, fazer parte lá dos nossos grupos de comunicação, conseguir ter acesso à plataforma com todas as séries gravadas, com todo o material de apoio que está disponível. E dentro desses 15 dias, ainda assim, você sentir que a comunidade não é para você, que não era o que você de fato estava buscando, é só você mandar uma mensagem para a gente e pedir um reembolso, porque a gente vai te devolver 100% do valor que você investiu. Então que bom ter você aqui até esse momento comigo, mas eu te espero de verdade também te encontrar lá na nossa comunidade. Se você quer experimentar uma vida com mais conhecimento, com mais consciência, com mais autonomia e com mais significado, se você quer se sentir parte de um ambiente no qual a sua opinião é escutada, mas que você também aprenda a escutar e que te possibilite estar com pessoas que têm um objetivo de crescimento em comum. Se você quer despertar essas 3 características que são naturais nossas, pode acreditar, a sua natureza, ela é filosófica. Clica no link e eu te espero lá dentro da comunidade.